Olá a todos, bem-vindos ao Inquietações. E eu hoje quero falar-vos de um tema que durante muitos anos me inquietou, a mediunidade. Ah, até há pouco tempo, até há poucos anos, ah, para mim a mediunidade era um dom que poucas pessoas tinham, mas que se manifestava de formas pouco agradáveis. Eu só conseguia imaginar pessoas a entrarem em transe e a terem assim uns comportamentos bizarros, pois na minha enorme ignorância, isso para mim era mediunidade. E claro, é fácil entender que eu fugia disso a sete pés. Mas ao longo dos anos e das minhas experiências, fui percebendo e aprendendo que a mediunidade não é uma capacidade exclusiva de alguns. É uma função natural ligada à nossa percepção do campo e à capacidade que todos temos de interagir com frequências sutis. Ora bom, todos nós, temos mediunidade em potencial. A única diferença está no nível de abertura e na nossa maturidade emocional. Penso que podemos dizer que, afinal, mediunidade é apenas um órgão de percepção que pode captar vibrações, emoções, campos energéticos, frequências de planos superiores, consciência de outros seres, padrões coletivos. Ahm, eu recentemente falei aqui do velho e do novo paradigma. Então, no novo paradigma que é mais luminoso e rápido, a mediunidade manifesta-se de forma mais sensível, intuitiva, direta, perceptiva e amplificada. Ou seja, a mediunidade deixou de ser um canal místico, exclusivo de alguns, e passou a ser uma função natural do campo humano. No antigo paradigma, a mediunidade era rara, era vista como perigosa, exigia um treino muito rígido, alimentava o medo, dependia de rituais muito pesados e muitas vezes era canalizada através de dor. No entanto, no novo paradigma, a mediunidade não é algo que esteja limitado ao contacto com entidades, com outras consciências. Ela é uma linguagem vibracional que varia de acordo com a configuração energética do ser, a sua maturidade emocional e o alinhamento com o eu superior. O canal é consciência, não sacrifício. Então podemos dizer que a mediunidade se torna uma extensão natural da consciência. Por isso, eu hoje percebo que ser mediúnico não é ser um receptor de espíritos, é ser um leitor de vibrações. E aquilo que muitas tradições ainda chamam espíritos, pode, em muitos casos, ser entendido como conteúdos do campo de consciência e não necessariamente entidades autónomas, entidades externas. Ah, nessas alturas, o médium não recebe seres, capta e traduz padrões sutis de informação, memórias, e podem ser memórias pessoais que ainda não estão integradas, podem ser memórias transgeracionais, memórias coletivas. Por exemplo, uma pessoa ouve uma voz
com um tom parental assim bem crítico. E não significa que seja um espírito externo. Pode ser uma memória emocional dos pais que apontaram muitos erros ou características quando éramos crianças. Isso pode estar a emergir num estado alterado de consciência. Ah, pode ser, podem captar energia emocional, porque as emoções intensas deixam impressões no campo psíquico. Então podemos entrar num lugar e sentir uma angústia súbita, sem causa aparente. Isso pode ser apenas ressonância com a nossa energia emocional acumulada e não uma entidade externa. Por isso, o médium é um intérprete do campo. Depois de eu perder o medo, o medo, não há outro nome para isto. Desculpem. Depois de eu perder o medo da mediunidade, encontrei muitas pessoas com mediunidade elevada, que depois de procurarem ajuda convencional, recorreram a mim. Muitas queixavam-se de ansiedade, confusão mental, sentiam perda de energia, insónias, emoções que sentiam e percebiam que não eram suas. E pergunta, e como é que nós podemos saber quais são os sinais de mediunidade? Vou dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, o mais comum é perceber a percepção natural de vibrações e emoções externas a nós. A pessoa sente energias de pessoas, de ambientes, absorve emoções alheias, detecta intenções sem palavras e identifica mudanças de vibração no espaço. Há também quem consiga ter a informação direta sem. É como se a pessoa sabe antes de saber, capta respostas antes da mente as formular, sente a verdade das situações. Isto é, lê o campo informacional com clareza, tem decisões internas naturais e rápidas. Outras pessoas, a sua mediunidade permite-lhes ter ideias, expressões inspiradas. Então, é como, de repente, há criatividade, há frases que surgem prontas. Olha, mas fui eu que escrevi isto. Há escrita automática, intuitiva, arte canalizada, música espontânea, ah, soluções criativas que não vêm da mente lógica. Outro sinal de mediunidade pode ser a percepção de consciências não físicas. Então, a pessoa não vê espíritos como na visão antiga, ela percebe presenças, alterações de vibração, memórias que se encontram no espaço, densidade ou luz em determinados ambientes. É uma leitura energética da dimensão sutil. Outras pessoas conseguem ter percepção através dos sentidos superiores. Por exemplo, a clarividência. Surgem imagens internas, muitas vezes, símbolos, visões intuitivas. Ah, pode também ser clareaudiência, mensagens sutis, palavras interiores, digamos, frequência sonora espiritual. Outras pessoas têm acesso à memória multidimensional e a pessoa pode reconhecer padrões de vidas passadas, pode perceber contratos de alma, pode, pode entender ciclos kármicos
Por vezes sente familiaridade instantânea com pessoas que acaba de encontrar. Lê trajetórias futuras prováveis, portanto, linhas de potencial, e isto é muito importante. Estamos a falar de potenciais. Ninguém tem o poder de saber o que vai acontecer, porque é um campo cheio de probabilidades. E quando um médio acede a uma trajetória futura, ele muitas vezes tem acesso a um deles. E há vários, há muitos, há imensas possibilidades. E nós temos a liberdade para escolher qualquer uma delas. Eu lembro-me, por exemplo, eu não sei se vocês conhecem o livro Conversas com Deus, do Neil Walsh. Quando eu encontrei aquele livro há muitos anos, uma das coisas fantásticas que me captou a atenção foi que Deus, que era quem falava no livro com o Neil Walsh, ah, quando se falavam de médiums, ele explicava que a nossa vida era como um CD de jogos. Estão lá todas as possibilidades. Isto é, eu posso escolher ir em frente, para trás, para o lado, saltar, o que quer que seja. Todas as probabilidades estão lá e eu apenas escolho uma. Isto é, eu não entro no jogo e está ali uma linha condutora, é por ali que eu vou. Não, eu tenho sempre a possibilidade de escolher. Portanto, quando se diz a alguém que vai acontecer isto e vai acontecer aquilo, estamos a conduzir a pessoa a estar focada naquela linha. Mas, em boa verdade, eu acredito que nós podemos escolher. Isto aplica-se a inúmeras coisas. Há uma forma de transmitir energia curadora, também é uma forma de mediunidade. A pessoa transmite vibração elevada, organiza campos energéticos, usa as mãos como amplificadores, equilibra chakras pelo simples toque ou até pela presença. E não é usada a energia da pessoa. Temos, por exemplo, algumas práticas bem conhecidas, por exemplo, o Reiki. A, a mediunidade pode também manifestar-se pela percepção de frequências, tons. É comum nas pessoas ligadas à música e em estados meditativos. A pessoa capta alguns zumbidos energéticos, sons muito sutis, campos acústicos multidimensionais. O que é isto? Um médium poderá dizer: Eu não ouço uma voz, mas é como se algo fosse dito. O que é que pode estar a acontecer? Não há som físico, mas há um padrão informacional que fica estruturado como linguagem. Então a consciência traduz esse padrão em palavras, imagens, sensações internas. Ah, nós podemos, de repente, parece que ouvimos uma mensagem, mas na verdade há ali um pacote de energia que nós vamos descodificando em palavras. Há, por exemplo, também ambientes que parece que falam. Por exemplo, podemos entrar num lugar e sentir tensão, podemos nos sentir oprimidos, serenos, sem qualquer motivo aparente. Ah, não há som, mas há ali um campo de vibração bem estruturado e a consciência lê esse campo como clima emocional. Outro exemplo, quando as palavras vibram mais do que significam, e já todos passamos por isto diariamente. Duas pessoas dizem a mesma frase, por exemplo, está tudo bem, mas numa a frase acalma e noutra gera algum desconforto. Porquê?
As palavras são iguais, mas o campo vibracional por trás delas é diferente, não é? Então, o que atua não é o som, mas a ressonância do campo. Há um outro sinal de mediunidade, a ligação com níveis superiores de consciência. Ah, e no novo paradigma, canalizar significa permitir que a consciência superior se expresse. Não receber espíritos, mas descodificar luz, símbolos, códigos, sabedoria. É, é uma mediunidade elevada e não necessariamente desejada por todos. Outro sinal de mediunidade pode ser sentir a sobreposição de linhas do tempo ou até de dimensões, ah, aquelas situações de déjà vu intensas, a sensação de múltiplas realidades e intuições sobre futuros potenciais. Há ainda outro sinal de mediunidade e está ligado às frequências do planeta. A pessoa sente a pulsação da Terra, sente mudanças energéticas planetárias, sente alinhamento com cristais e muitos de nós já conseguimos ter este tipo de percepção. Por exemplo, outro sinal de mediunidade é, é o corpo que transmite. Então, muitas vezes sentimos arrepios, trememos, sentimos um calor súbito, sentimos um aperto no peito, uma dor súbita, e outras vezes até de repente uma enorme leveza vibracional. Isto é a leitura do campo através do corpo. E por último, existem pessoas que conseguem captar emoções coletivas. Isto é, a pessoa sente a tensão global, sente os picos de ansiedade coletiva, sente eventos planetários antes deles acontecerem, sente mudanças vibracionais no inconsciente humano. E então, voltando ao início, por isso, quando eu comecei a aceitar e a lidar com esta realidade, eu achei que as pessoas com mediunidade elevada estavam preparadas para iniciar o seu caminho espiritual, mas não precisavam iniciar da base, porque já tinham ferramentas que lhes permitiam andar mais rápido. E vou dizer-vos que não podia estar mais errada. Eu posso, se eu acabar de tirar a carta de condução, é capaz de não ser boa ideia começar logo a conduzir um Ferrari, não acha? Quando, quando as pessoas tomam consciência da sua mediunidade, há dois grupos que se formam. Há aquelas que sentem que já não precisam aprender nada, já sabem tudo. E, na verdade, mediunidade não implica automaticamente sabedoria, equilíbrio ou verdade. Precisamos de maturidade espiritual, todos, independentemente do nível da nossa mediunidade. Este é o trabalho para cada um de nós, todos, 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 todos. Quer tenhamos consciência da nossa mediunidade, quer não. Então, a maturidade espiritual é essencialmente autoconhecimento, discernimento, estabilidade emocional, humildade, sentido ético e a capacidade de silêncio interior. Então, podemos dizer que é a diferença entre sentir muito e saber lidar com aquilo que se sente. Quando
Quando a mediunidade está madura, tem uma maturidade espiritual, não há necessidade de afirmação. O dom é um serviço, não um estatuto. E a pessoa está sempre pronta a aceitar limites e dúvidas. A maturidade espiritual tem de saber quando calar e ela sabe quando esperar, quando questionar e quando não interpretar. No entanto, depois de tomarem consciência da sua mediunidade, há um outro grupo de pessoas que não querem explorar, assumir ou desenvolver ou o que quer que seja. Fecham, recusam, isso está perfeitamente correto. Mas há alguns pequenos exercícios que podem ir fazendo, isto é, observar as suas emoções, estar permanentemente atento às nossas emoções. Porque é que eu estou a sentir isto? Ir anotando, olha, porque é que eu sinto isto? Porque é que eu estou a sentir aquele outro? Aprender a reconhecer os medos, os desejos e os padrões. Com tudo isto, aprender a distinguir o que é imaginação, o que é memória, o que é ansiedade ou o que é intuição. E pegar num caderninho e começar a escrever. O que é que eu senti? O que é que eu pensei? E o que é que eu interpretei? E guardar, porque mais à frente, quando nós começamos a ler de onde nós iniciamos, vamos encontrar situações muito interessantes e que de repente ganham uma luz nova de entendimento. Perguntar sempre: isto vem de mim ou está a ser projetado? Porque quanto mais te conheces, menos confundes percepção com fantasia. Podem também fazer alguns minutos de meditação simples, nada de complexo. E não é para ver coisas, é apenas para limpar o ruído interno. Porque a mediunidade amadurece no silêncio. Devemos também enraizar, caminhar conscientemente, tomar contacto com a natureza e às vezes é andar uma simples caminhada, volta ao quarteirão, em vez de pensar nas tarefas que estão por fazer, naquilo que aconteceu, olhar, olhar, ver a relva como é bonita, olhar o céu, ver as nuvens, ver os pássaros, ver as árvores. Simples assim, nada de complexo. Todos nós podemos e devemos fazer isto. Então, uma mediunidade saudável começa no corpo e não fora. E por isso, nem tudo que surge deve ser aceite, transmitido ou partilhado. Antes de, antes de darmos significado a algo que nos surge, devemos perguntar: isto é coerente? Isto traz clareza ou traz medo? Ajuda ou cria confusão? Isto precisa mesmo de ser comunicado? Pois, porque a maturidade está mais no filtro do que na percepção, saber distinguir o que é que estamos a ver. E por último, podem procurar ajuda, a ajuda de quem já passou por este processo. Mas, por favor, evitem quem vos prometa poder por terem esse dom, quem estimular medo ou dependência, aquelas situações em que temos que periodicamente ir fazer o que quer que seja para estarmos bem. E pessoas que vos digam que o médium é uma pessoa muito especial.
e acho que já deixei aqui uma grande lista de tarefas. Por isso, só posso dizer bom trabalho a todos. Obrigada por terem estado aqui desse lado, por terem estado comigo e conto convosco no próximo episódio do Inquietações. Até lá.